quero deixar aqui algumas orientações, algo que tem queimado no meu coração com relação a esse tempo que nós temos vivido. Isso é uma pergunta muito importante que nós precisamos nos fazer. Jesus, o que você deseja de nós? O que você espera de nós como povo aqui no Brasil? O que o cristão brasileiro deve fazer e como nós podemos colaborar com o teu reino aqui no Brasil? Então eu queria compartilhar com vocês, primeiro de tudo, ore ao Senhor pelas autoridades. 1 Pedro 2, do 13 ao 14, diz assim: por causa do Senhor, sejam obedientes a toda autoridade humana, ao imperador, que é a mais alta autoridade, e aos governadores, que são escolhidos por ele, para castigar os criminosos e elogiar os que fazem o bem. Então aqui, Pedro está falando a respeito do nosso temor ao Senhor. Nós fazemos o que fazemos não por causa de qualquer coisa, a não ser, antes de mais nada, por causa de Deus, por causa dos ensinamentos de Jesus, daquilo que Ele deixa para nós. O motivo do nosso estar aqui e do nos comportar no mundo é por conta de Cristo. E por isso que nós nos submetemos a autoridades, entendendo que Deus as institui e Deus permite que as coisas aconteçam da forma que elas acontecem. Eu quero deixar aqui para vocês assistirem Jesus e o Imperador, que foi um vídeo que eu fiz a respeito da postura do cristão com relação às autoridades. Isso independe de quem está no poder, independe do governador, da liderança, como nós como cristãos nos relacionamos com aqueles que estão em posições mais altas, estão exercendo influência ou que nós estamos de alguma forma submetidos. Segundo ponto muito importante que eu quero deixar aqui para vocês, se importe com o seu país. Se tem uma coisa que nós podemos dizer, que nós aprendemos nessas eleições e que nós temos aprendido nesses últimos anos, é a nos importar e a fazer a nossa parte com relação à política, à educação, à saúde pública. Tem sido um tempo, gente, para a gente acordar da nossa letargia, da apatia ou então da indiferença com as coisas que acontecem no nosso país. Se preocupe com a natureza, faça a sua parte, se responsabilize por aquilo que te cabe ser feito. Pelo seu país, se preocupe com o próximo. Jesus nos chama a nos preocuparmos e amarmos o nosso próximo. Olhe para aqueles que são desfavorecidos, olhe para o pobre, para o necessitado, para o órfão, para as viúvas, olhe para os deficientes, as pessoas que têm algum tipo de limitação física ou então algum tipo de limitação cognitiva. Se preocupe com essas pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Sempre foi isso que Jesus nos pediu, que a gente se importasse para que nós chorássemos com o que chora e se alegrar com o que se alegra, como Paulo nos ensina. E se importe também com os seus inimigos. Aqui eu deixo outro vídeo também para vocês assistirem, que chama Como Jesus se relacionou com os inimigos, que fala sobre a forma que nós devemos e o que Jesus espera de nós com relação às pessoas que não concordam com a gente ou com aqueles que vêm contra a nossa vida, contra a nossa existência. Como Jesus se posicionou, tendo em mente que nós não vamos agradar o mundo inteiro, muito pelo contrário. Jesus nos anima dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vencerão também. Vocês são confrontados, vocês são odiados por causa do meu nome, é o que Jesus diz. Então isso precisa estar claro para nós. A questão é que nós precisamos aprender a nos relacionarmos com as autoridades, a nos relacionarmos com o nosso próximo, com os nossos irmãos, a nos relacionarmos com os nossos inimigos. E isso nós aprendemos com Jesus, isso nós aprendemos nos seus ensinamentos. Então vamos recapitular aqui 3 coisas importantíssimas que nós precisamos nos importar. Primeiro de tudo, com o nosso país. Se importe com a política, se preocupe com as autoridades, ore por elas, interceda para que haja paz na nação, para que a justiça seja estabelecida, para que o pobre seja cuidado, para que as minorias sejam levadas em consideração, para que o órfão seja acolhido, para que a justiça seja feita, que não haja corrupção. Clame ao Senhor, interceda pelo seu país, pelo maquinário governamental, pelas instituições que são governadas por pessoas. Ore pelo seu país, se importe. Jesus diz assim lá em Lucas 10, do 25 ao 28. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre,
o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Aqui é um ponto importante. Olha a postura de Jesus diante desse questionamento de um mestre da lei. Jesus fala assim: o que as Escrituras dizem? Jesus está reafirmando a Torá. Jesus reafirma o que os profetas anunciaram. Em nenhum momento Jesus veio romper com o sistema. Jesus não veio para quebrar as leis, ele veio para cumpri-las. Jesus reafirma tudo que estava sendo dito ali, tudo aquilo que já foi falado, ministrado, profetizado pelo povo, através do povo de Israel. Jesus reafirma isso e aponta para a importância das Escrituras. O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o coração e com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente, e ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então, olha só, Jesus ele estava reafirmando que de fato era verdade. E nós precisamos ter isso em mente, que ele nos chama para amarmos uns aos outros. Não podemos nos colocar e nos enviesar na sociedade partindo de um ponto político, ideológico. Não, nós nos colocamos a partir do Filho e a partir das Escrituras nós reafirmamos tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é puro, santo, honesto, nós reafirmamos. Nós reafirmamos sim que o pobre tem que ser cuidado, nós reafirmamos que a minoria ela tem que ser resguardada, ela tem que ser olhada com atenção, nós reafirmamos tudo aquilo que aponta para Cristo, tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, tudo aquilo que reafirma o Filho. Esse é o nosso papel. Pedro nos orienta lá em 1 Pedro 3,8. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Olha só, Pedro nos chamando para civilidade, para o bom comportamento diante da sociedade, a humildade nos nossos relacionamentos. A questão é levarmos e fazermos o bem, e isso precisa ser levado em consideração a forma que nós estamos fazendo isso. Não é válido, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, principalmente quando nós conversávamos sobre os inimigos. Não é válido deixar os valores e os princípios de Cristo de lado, porque nós achamos que defendemos e devemos defender o bem com todas e qualquer ferramentas, que vale tudo pela defesa do bem. Não, Jesus nos deixou os trilhos, Ele nos deixou as regras do jogo, Ele nos deixou o exemplo daquilo que deve ser feito, daquilo que precisa ser levado através do nosso testemunho, do nosso comportamento diante da sociedade. Por último, eu quero deixar aqui testemunho filho. 1 Pedro 3, do 15 ao 16, tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e com respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Testemunho, filho. O que nós conversamos aqui? Primeiro de tudo, ore ao Senhor Deus pelas autoridades. Diante da eleição que nós enfrentamos, diante do que foi decidido nas urnas, do que a maioria quis, pensando na democracia, o que nós fazemos como cristãos? Nós oramos pelas autoridades, nós as respeitamos como instituições estabelecidas por Deus, pela vontade soberana do Senhor. Segundo ponto, se importe com o seu país, continue clamando ao Senhor, pedindo para que a justiça seja estabelecida. Se debruce sobre isso também. Cobre dos seus governantes, cobre postura, cobre verdade, cobre transparência, honestidade. É o nosso papel fazer isso. Em terceiro ponto, testemunho, filho. Testemunhe aquele que é o Senhor da sua vida. Conte para as pessoas o motivo da fé que você tem. Leve isso com amor, leve isso com educação, leve isso com respeito, mas não deixe de anunciar o Filho de Deus. Não deixe os fundamentos da sua fé de lado. Busque no Senhor.
Busque nele a força para continuar, a esperança. Ele é a nossa força. Fortaleçam os seus joelhos cansados. É no Senhor que nós somos fortalecidos. É no Senhor que a nossa esperança é renovada. E testemunhe o Filho através disso. Conte, compartilhe, porque são boas notícias. É isso que está acontecendo, gente. E isso é bom. Jesus é a boa notícia e nós precisamos continuar trabalhando. Nós precisamos levar isso adiante. Quero concluir aqui com algo muito importante que eu tenho aprendido da parte de Deus. É tempo de voltar para casa. E o que isso significa, Carol? Primeiro de tudo, é tempo de voltar à oração. Se você perdeu esse hábito, se você nunca teve esse hábito, se você acha que você pode melhorar nos seus hábitos de oração, se aplique nisso, porque eu creio, gente, que o Espírito tem nos chamado para maior entrega, para maior tempo de comunhão com Ele. Não estou falando sobre fanatismo, não estou falando sobre religião, não estou falando simplesmente sobre quantidade de tempo, eu estou falando sobre a sua qualidade de vida com Deus, com Jesus. Olhe para isso, retorne às orações, ao clamor, à intercessão, eleve cânticos ao Senhor. Segunda coisa, meditação na palavra, medite nas escrituras. Carol, faz tempo que eu não leio a Bíblia, ou então eu posso melhorar na minha leitura. Se dedique a isso, olhe para isso, se debruce sobre a palavra, aprenda diretamente com o Senhor. Terceiro ponto, guarde os exercícios espirituais, faça propósitos com Deus, jejuns, se dedique em oração, tire um tempo a mais, se desafie, progrida, vá além, se preocupe com isso e faça a sua parte naquilo que te cabe. Busque no Senhor orientação. Deus, como eu posso crescer na minha espiritualidade? Como eu posso te conhecer? Eu quero te conhecer. Se mostra para mim, viva esses exercícios espirituais. E último ponto, procure a comunhão com os santos, procure aqueles e ore e interceda pelo corpo de Cristo no Brasil. Ore pela igreja, ore pelo povo de Deus no Brasil, ore pelo corpo de Cristo, para que ele venha estar em unidade, em comunhão, falando a mesma linguagem, sendo orientado pelo Espírito pelo mesmo caminho, que nós possamos resplandecer a luz de Cristo no mundo, do Brasil para o mundo. E para isso nós precisamos estar alinhados com Ele. Que você possa hoje, em nome de Jesus, ter essa chama aquecida no seu coração e que você possa viver um despertar na sua vida pessoal e particular de caminhada com Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado, te incentivado e te encorajado a continuar caminhando. Não pare, não desista. Siga em direção à vontade de Deus para a sua vida. Pergunte ao Senhor como eu posso colaborar para aquilo que Deus está fazendo neste país. Seja instrumento de transformação. Edifique segundo a vontade de Deus e aquilo que Ele deseja da sua vida. Deus abençoe vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos.